Fala pessoal, tudo certo? João aqui. Vou apresentar para você que é corretor de imóveis uma estratégia simples de como fazer uma venda de imóveis por meio do tráfego pago. É incrível a estratégia que eu vou mostrar para vocês, porque eu vou trabalhar com números aqui e vocês vão aprender de fato o que muitos gestores de tráfego não mostram para você, tá? Então vem para cá, vamos para a tela do meu computador. Então, pessoal, aqui na tela do meu computador vocês vão estar vendo já bem grande, né? Estratégia de tráfego pago para corretores de imóveis autônomos, tá? Isso aqui também serve para donos de imobiliária. Então, vou começar pela estrutura básica, né? Como que vocês vão de fato vender, né, imóveis por meio dos anúncios? Qual que a primeira coisa que vocês têm que saber é quanto de valor, quanto de investimento vocês têm que colocar numa campanha para saber se essa campanha é boa ou não para vocês venderem um imóvel do valor X, tá? Então aqui eu trouxe até um exemplo prático, né? Algumas perguntas, né? Qual que primeiro vai ser o valor de comissionamento sobre a venda desse imóvel para vocês, né? Tem lugares no Brasil, por exemplo, que a comissão é de 5%, tá? Tem estados do Brasil, e tem estados do Brasil que a comissão é de 6%, isso contando imobiliária e corretor, né? Já o corretor tem que entender, né, quanto que ele vai receber e quanto desse que ele vai receber, quanto que ele vai de fato ganhar de lucro ali dentro, né? Porque tem o lucro bruto, que é o que tu vai receber, e o lucro de fato que tu ganha, né? Tirando gasolina, tirando o tempo que tu perdeu referente àquela venda, quanto tempo tu demorou para fazer aquela venda, tudo isso tem que ser somado e contado ali dentro, né? Mas trazendo um exemplo prático aqui, né? Eu trouxe uma casa aí de 1 milhão de reais, tá? Com a comissão total em 6% da imobiliária e do corretor, tá? Pensando que essa imobiliária vai tirar 60 mil, mais ou menos, nessa venda, né? Essa imobiliária e esse corretor, a comissão do corretor vai variar entre 20 a 30 mil, dependendo do combinado que ele tem com essa imobiliária, né? Que ele combinou referente a questão do comissionamento dele, né? Com isso, a gente já sabe que um imóvel de 1 milhão traz para esse corretor entre 20 a 30 mil reais de lucro no bolso dele. Lucro bruto, né? No bolso dele. Então, se o custo de vida desse corretor é 10 mil reais por mês, a gente sabe o seguinte, que se ele vender um imóvel por mês que gere para ele entre 20 a 30 mil, ele consegue se manter no mês tranquilamente, né? Com a venda de um imóvel apenas. Sobrando para ele, né, se ele vender entre 1 a 2 imóveis desse valor no mês, entre 10 a 20 mil reais por mês, né? Pensando que a comissão dele vai ser entre 20 ou 30, né? Então, se ele vender um imóvel desse por mês, ele vai ter uma comissão ali, uma sobra entre 10 a 20 mil, né? Isso vendendo entre 1 a 2 imóveis por mês, tá? Pensando assim, a gente pode trazer um custo, né, estimado para vender um imóvel de 5 mil reais por mês. Por que 5 mil reais por mês e não 10 mil reais em anúncio que tu tem que colocar em marketing? O investimento que tu tem que colocar em marketing, o custo que tu tem que colocar em marketing. Por que não 10 mil? Por que não 20 mil? Por quê? A gente tem que ter o nosso caixa de emergência, que nem a gente chama, né? Então, se tu torrar esses 10 mil em anúncio sem ter uma estratégia clara, só vai estar jogando dinheiro fora, entende? Então, eu bolei uma estratégia aí com 5 mil reais por mês, né? Quanto que a gente consegue trazer de venda com esses. O que a gente consegue fazer com esses 5 mil reais por mês e quanto que a gente consegue trazer de retorno de venda para vocês, né? Então, vamos pelo beabá básico, né? Se tu tem 5 mil reais por mês para botar em tráfego pago, tu de fato tem R$ 161 e 29 centavos por dia para colocar em tráfego pago. Contando hoje uma casa de 1 milhão, o custo por lead de uma casa de 1 milhão varia entre 10 a 20 reais por lead, tá? Pensando assim, a gente vai ter em torno então de 11 reais, de 11 leads a 15 leads por dia para você atender como corretor. É um número bem bom, você consegue fazer um trabalho legal, não é algo que vai ocupar extremamente a tua agenda. Se tu trabalha só com tráfego pago, isso não ocupa muito a tua agenda, e tu vai ter um tempo hábil ali para trabalhar esse lead muito bem feito, esse tempo hábil que vocês vão ter, né? Baseado nisso, a gente sabe que vocês vão chegar em 341 leads por mês em média, né? E se a gente tem 341 leads por mês e a tua taxa de marcação de visita é 10%, a gente está falando de 34 visitas mais ou menos que vocês vão conseguir marcar por mês baseado nesses 341 leads. E se a tua taxa de conversão, a tua taxa de fechamento ali referente a essas visitas for entre 3 a 7% de fechamento, a gente está falando de 1 a 2 vendas por mês de um imóvel de 1 milhão, tá? Isso
se seguir todos os passos que eu vou mostrar agora em diante, né? Então, só para deixar um pouco mais didático, né? Com 34 visitas, você consegue gerar de uma a duas vendas, né? Com o CAC, né? O custo de aquisição de cliente entre R$ 2.500 e R$ 5.000 e um ROAS real, né? De 4 a 6 vezes o valor de investimento que vocês colocarem nesse imóvel para vender esse imóvel. É um ROAS bem legal. Vamos trazer então para cá, né? Agora que a gente já sabe quanto a gente vai investir de fato, qual que vai ser a estratégia que a gente vai seguir? Hoje no mercado de imóveis a gente tem inúmeras estratégias, mas aqui eu coloquei as três principais que eu acho que qualquer corretor, quando for anunciar, tem que focar numa dessas três. Obviamente, sem focar muito no botão de turbinar. O botão de turbinar pode ser bom até certo ponto, mas ele não vai te trazer uma aquisição de clientes tão grande e tão direcionado quanto se tu fizer pelo Meta Business, né? Então, trazendo aqui, eu separei em três formatos que vocês podem fazer as campanhas de vocês, né? Explicando por que escolher cada um deles e por que cada um deles é melhor do que o outro, né? Então, trazendo aí, primeiro formato, campanha de engajamento ou campanha de leads focada para o WhatsApp. Nada mais é do que uma campanha de WhatsApp. O pessoal chama campanha de WhatsApp, campanha de vendas no WhatsApp, tá? Então, como é que funciona essa campanha? Ela é uma campanha que a gente pega todos os leads da campanha e manda eles para dentro do WhatsApp sem filtro nenhum. Não acontece um filtro, um pré-filtro naquele lead para de fato entender se ele faz sentido para a gente ou não, se ele está dentro do nosso público ideal ou não. O que a gente consegue fazer aqui é uma sugestão para o Facebook, né, do público que a gente quer alcançar e da região onde a gente quer trabalhar. É isso que a gente consegue trabalhar ali dentro, né? E isso acaba trazendo muito curiosos para dentro do WhatsApp, muitos curiosos mesmo. E o custo do lead acaba sendo menor, mas como entra muito curiosos ali dentro e vocês acabam perdendo muito tempo naquela venda, né? Ele tende a ter um custo um pouco maior, né? E acaba que o lead é um pouco desqualificado. O lead é muito desqualificado comparado aos outros formatos, né? Depois desse formato, outro que eu recomendo para qualquer corretor, que é um formato onde tu não vai ter uma estrutura tão grande e tu consegue ter um resultado muito legal, um resultado significativo, que é a campanha de formulário. Essa campanha nada mais é do que uma campanha com uma qualificação maior, onde vocês integram ali dentro da campanha de vocês um formulário nativo do Facebook, né, e do Instagram, um nativo da Meta. E nesse formulário vocês adicionam algumas perguntas, né, baseadas no que vocês querem que esse cliente tenha para ter esse fechamento. Por exemplo, CPF sem restrição, ele precisa ter uma renda entre 30 a 40 mil, por exemplo. Então vocês conseguem adicionar perguntas ali dentro e entender se aquele lead faz sentido para vocês ou não. E aí vocês escolhem se vocês querem chamar esse lead, conversar com ele, fazer um atendimento, ou se vocês querem simplesmente colocar ele como desqualificado e focar só em quem realmente preencheu o formulário com as perguntas certas que vocês colocaram ali dentro, né? Por exemplo, se alguém preencheu um formulário e colocou que ganha R$ 10.000 por mês, não faz sentido vocês atenderem essa pessoa daqui a pouco. Daqui a pouco pode ser uma perda de tempo. Obviamente, quanto mais perguntas vocês colocarem nesse formulário, mais vai aumentar o custo por lead. Mais vai aumentar, mais caro vai ficar o custo por lead. Só que o custo de resultado é menor do que uma campanha de engajamento. Vocês vão ter leads mais caros, mas a conversão desse lead vai ser muito mais fácil, entende? Porque o lead já vai estar mais qualificado para vocês. E a terceira campanha que eu recomendo também é uma campanha onde a gente cria um site, né, baseado no nome do corretor ou da imobiliária, e nesse site a gente adiciona vídeos, fotos, por exemplo, um vídeo 3D do imóvel, aonde a pessoa consiga se sentir lá dentro. E dentro dessa página a gente também adiciona a questão de um formulário para a pessoa qualificar ali dentro mesmo, com um formulário com algumas perguntas e um botão direcionado para o WhatsApp ao fim desse formulário. O que esse site ajuda? Ele vai trazer um lead que vai estar extremamente qualificado, que ele já vai saber o preço, ele já vai saber como é o imóvel por dentro, ele já vai ter vídeo, já vai ter foto, já vai saber todas as informações que ele precisa para comprar esse imóvel, tá? E ele só vai chamar vocês de fato, se ele de fato quer conhecer o imóvel e comprar ele, entende? Então o lead que chega dessa campanha é o lead mais qualificado possível que vocês possam ter dentro da imobiliária de vocês, né? Só que é um dos leads mais caros que vocês vão pagar. Esse lead aqui, ele tende a aumentar 50% o valor normal dos leads que vocês pagam nos outros formatos de campanha. E é uma campanha onde vocês têm que ter uma estrutura muito validada, vocês vão ter que ter testes de estrutura ali dentro, e é algo que tem que ter um trabalho um pouco maior ali em si, né?
Então, de todas as campanhas que eu recomendaria para um corretor ou uma imobiliária começarem, seria uma campanha de formulário. Eu acho que é o melhor foco que vocês possam ter se vocês trabalham com imóveis de 500 mil para cima, que a gente já fala de classe média e classe média alta, né? Classe média alta, aí classe alta, né? Então a gente trabalha com esse público, né? Quando a gente trabalha com imóveis de 500 para cima, né? Então imóveis de 500, de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, né? E se vocês trabalham com imóveis de 500 mil para baixo, até os seus 200 mil, entre 200 e 500 mil, a campanha de leads de engajamento é boa, é mais ou menos boa. Essa campanha eu recomendo uma campanha de engajamento leads para pessoas que trabalham com a questão do Minha Casa Minha Vida, imóveis de 100, 140, 150, até 180 eu recomendo. Quando se passa disso, de 200 para cima, né, é muito mais vantajoso usar uma campanha de formulário. E quando chega já ali entre 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, a campanha de conversão do site é um pouco melhor, tá? Mas, voltando, né? Aqui, o que eu indico? Testem os três formatos. Eu acho que o melhor que eu posso falar é testem os três formatos. O que eu indico é isso, que eu falei, mas testem os três formatos que aí vocês conseguem tirar a dúvida de vocês, tá? Continuando, né? Depois que a gente entende o formato, o custo e como vai ser o nosso anúncio de fato, a gente vai ter que descer aqui para entender qual que vai ser o nosso criativo, como fazer um criativo bem feito, né? Então, a primeira dúvida que bate na cabeça das pessoas quando pensam em criativo bem feito é imagem ou vídeo? O que eu vou escolher? Um carrossel, uma imagem, um vídeo institucional, um vídeo de drone? Então, o que eu digo? Depende. Depende, literalmente depende do que está anunciando, do público que vai atingir e de quanto aquele e de quanto aquele anúncio de fato é bom para aquele público, né? Então, como eu falei, depende. Depende muito de como vai ser do que vocês querem atingir de fato, né? Mas anúncios em vídeo, isso de todos os estudos, de tudo que eu já trabalhei para imobiliárias como gestor de tráfego, eu digo que anúncios em vídeo tendem a ter uma taxa de conversão maior do que anúncios em imagem, por incrível que pareça. Só que os dois podem ser trabalhados e existe um teste que a gente aplica neles para descobrir o que é melhor para nós e para aquele imóvel que a gente está vendendo, tá? Mas trazendo aqui, se a gente escolhesse um criativo de vídeo, né, o que eu recomendaria, tá? Se vocês forem fazer um criativo de vídeo, gancho muito forte nos primeiros 3 segundos. Por exemplo, você que é médico de Porto Alegre, recomendo para você esse imóvel que fica localizado no endereço tal, por exemplo, perto de um hospital. Você que precisa morar, você que é médico e precisa morar no bairro Bonfim, perto do hospital Mãe de Deus, por exemplo, lhe apresento uma solução, um imóvel localizado, nanana, entendeu? Aí já vocês já vão ter um gancho muito forte ali dentro, um gancho de localização e um gancho de dor. Vocês já qualificam. Pessoas que não querem morar perto do Mãe de Deus, eles já vão do hospital, né? Mãe de Deus, eles já vão sair da campanha de vocês. Vocês vão estar falando direcionado com a pessoa que vocês querem. Só que isso tem que ser muito bem trabalhado nos primeiros 3 segundos, né? Outra coisa que eu trabalharia, takes dinâmico. Eu viria com um gancho muito forte nesses primeiros segundos e depois começaria com uns takes dinâmicos da casa, do imóvel, do empreendimento, né? E já viria falando também de informações do imóvel de forma clara e mostrando os diferenciais daquele imóvel. Depois disso, né, eu continuaria trabalhando a sensação daquela casa, como se aquela casa foi feita para aquela pessoa, né? Mostrando, por exemplo, um lançamento. Tu tem um apartamento ali que está sendo construído, ainda não está pronto. Vocês podem muito bem pegar, fazer um vídeo com IA, mostrando como aquele apartamento pode ser legal, pode ser bonito, né, de fato. Como aquele apartamento pode, de fato, ser para aquela pessoa, né? Então vocês adicionam uma sala muito bonita, adicionam um quarto muito bem feito. Isso é legal, essa sensação, né, que vocês podem trazer nesse vídeo. E outra coisa, uma boa trilha sonora que de fato prenda a pessoa. Isso é uma coisa primordial. Porque quando a pessoa tá ali, ela não tem a sensação do tato, né, de fato. Ela tem a sensação visual, a sensação auditiva, e é o que ela consegue sentir de fato daquele imóvel. Então é muito bom vocês trabalharem no som também. Tem muito corretor imobiliário que quando sobe um anúncio, não se preocupa tanto com a trilha sonora, coloca uma música viral apenas. Só que tem formas e formas de trabalhar a trilha sonora, entende? Você pode adicionar uma música viral? Pode adicionar. Só que vocês podem adicionar a questão de barulho de cliques, por exemplo, barulho de trocas de cena, entende?
como se fosse um flash de câmera, alguma coisa assim, vocês podem adicionar ali também nesse vídeo. Até para deixar ele um pouco mais dinâmico, né? Não só no vídeo, né? Mas também como deixar o áudio mais dinâmico também. Entende? E como eu faria um criativo de foto, aqui ficou criativo de vídeo, né? Mas como eu faria um criativo de imagem de impacto para imobiliárias, né? Então, eu adicionaria três informações primordiais desse imóvel e o que são diferenciais desse imóvel. Se esse imóvel tem banheira, se esse imóvel tem vaga de garagem, se esse imóvel tem uma cozinha ampla, por exemplo, comparado a outros imóveis daquela região, entende? Então eu adicionaria isso, adicionaria a localização e adicionaria o valor já para qualificar as pessoas, para as pessoas não chegarem, qual é o valor? Aí tu manda o valor, faz toda aquela qualificação, faz todo o atendimento, só que aquele valor daqui a pouco não tem nada a ver com o que a pessoa está procurando. Então, o primordial é localização, valor e diferenciais do imóvel, tá? E deixaria o texto chamativo e dinâmico, sem usar muito o chat GPT. O chat GPT, quando faz as coisas, faz umas coisas estranhas. Então, eu recomendaria tu ou contratar um designer ou fazer alguma coisa com artes prontas do Canva, por exemplo. Seria bem legal. Continuando, né? Sabendo de tudo isso aqui agora, o que eu recomendaria, né? Como que a gente vai fazer agora para descobrir quais criativos são bons e quais criativos são ruins, né? Isso se chama teste criativo, isso é uma coisa bem legal. Então o que eu recomendo? Cria duas versões de vídeo, tá? Com frases iniciais diferentes e takes de formas diferentes, né? Cria também duas versões de card. Essas duas versões de card com fotos, com textos em formatos diferentes, localizações diferentes, né? E aí faria um teste de criativo de fato. Como é que funciona esse teste, né? A gente sobe uma campanha. Nessa campanha, a gente cria 4 conjuntos dentro dessas campanhas, tá? O investimento de anúncio, em vez de vocês deixarem ali o investimento a nível de campanha, na campanha, vocês colocam o investimento a nível de conjunto. Para a gente poder separar quanto cada conjunto vai ter para gastar, para a gente conseguir descobrir qual deles é o mais vantajoso de fato para nós, né? Com isso, o que eu recomendo? Dois tipos de segmentação. Uma com geolocalização, idade e público 100% aberto, sem nenhuma segmentação desse público. E outra que é o conjunto de interesse, idade e geolocalização, onde vocês vão adicionar ali dentro e falar para o Instagram e para o Facebook qual é o público que de fato vocês querem alcançar, né? Com isso, eu testaria, né, um conjunto com card e imagem com geolocalização e idade, que é o conjunto aberto, um conjunto segmentado com o card, mesma coisa em vídeo, um conjunto aberto e um conjunto segmentado. Só que agora você está se perguntando, João, quanto que a gente vai colocar investimento para fazer esse teste criativo? O que eu recomendo para vocês, tá? Se a gente tem R$ 161,29 para colocar no máximo por dia num anúncio validado, eu recomendo vocês testarem durante 3 dias metade desse investimento, que seria R$ 80,64, como está aqui. E deixa rodar 3 dias. Por que 3 dias? A meta precisa de um período para conseguir entregar o teu anúncio de fato para as pessoas que precisam ver aquele anúncio, que de fato faz sentido elas verem aquele anúncio. Então eu preciso de um tempo para entender o teu público e entregar esse anúncio para esse público certo, de forma certa, tá? Com isso, o que eu recomendaria? R$ 20 por conjunto de anúncio para testar o público. R$ 20 por anúncio. Isso aqui não é muito para focar. Vai ter mensagem? Pode ter mensagem, pode vir a ter mensagem de clientes, pode vir a ter preenchimento de formulário, mas essas metas de preenchimento de formulário e mensagem não é o que vai chamar tanta atenção para nós agora, por conta que o investimento é baixo. Quando vocês colocam um pouco mais de investimento diário, esse custo que vocês têm por preenchimento de formulário, ele tende a variar um pouco, entende? Por questão do investimento que vocês colocam. Então, sabendo disso aqui, a gente sabe que a gente precisa colocar por conjunto R$ 20 por dia em cada um dos conjuntos, deixando rodar 3 dias para a gente conseguir ver, né, a questão de taxa de cliques no link, a questão de custo por 1.000 visualizações e a questão do custo por clique. Então a gente vai ver se as pessoas estão clicando para ver se elas têm interesse. A gente vai ver se esse anúncio não está saturado na região, entende? Então a gente consegue ver isso por meio do custo por 1.000 visualizações e a gente consegue ver a taxa de interesse desse pessoal e quanto que a gente paga por clique nesse anúncio. Quanto menor o custo por clique desse nosso anúncio e maior for a taxa de cliques e menor for o custo por 1.000 visualizações, melhor. Daí a gente vai
avaliar desses 4 anúncios, né? Quais que batem essas características. Se a gente conseguir 2 anúncios que batam essas características, a gente deixa ele rodar. Se um anúncio só bater essa característica, só um anúncio for vencedor, a gente deixa só esse anúncio rodar e aí trabalha com o valor cheio do dia, né? Que é o 161,29 centavos. Com isso, né? Depois a gente descobrir o anúncio vencedor, depois a gente fazer tudo isso, a gente sabe o quê? Que se a cada 11 clientes, que nem eu coloquei aqui, ó, se a cada 11 clientes que entram no dia para vocês, a gente consegue marcar 34 visitas no imóvel, a gente sabe que a cada três dias que dá os seus 34 leads, né, vocês conseguem marcar uma visita. Então, quanto tempo a gente deixa esse anúncio vencedor rodando? Até vocês marcarem uma visita. Então, até esses 3 dias. Vocês vão deixar rodando 3 dias depois de descobrir o anúncio vencedor. Se nesses 3 dias vocês não conseguirem marcar nenhuma visita, significa que esse anúncio não tá legal. Alguma coisa tá errada e alguma coisa não está certa ali. Ou foi alguma pergunta de qualificação no formulário, ou foi o atendimento, que foi um atendimento daqui a pouco a desejar, deixou a desejar um pouco esse atendimento, falta algumas coisas ali dentro desse atendimento, tempo de resposta, formato de trabalho em cima desse lead, script de mensagem, alguma coisa ficou errada ali dentro, né? Ou se não, por exemplo, o anúncio de fato não está conversando com quem deveria conversar. Então são esses 3 problemas que podem acontecer, né? Para isso daqui não estar acontecendo, né? Em a cada 3 dias vocês marcarem uma visita. Obviamente, isso aqui eu tô jogando um cenário máximo, tá? Tipo assim, esse é o máximo que vocês podem investir. Se passar disso, pausem a campanha, entende? Por exemplo, eu botei uma visita a cada 3 dias. Daqui a pouco, a taxa de conversão de vocês pode ser 10 leads, vocês conseguem marcar uma visita, ou 10 leads vocês conseguem marcar 5 visitas, entende? Então isso se baseia muito no atendimento. Eu coloquei ali um atendimento que daqui a pouco é um atendimento muito corrido, é um atendimento que a pessoa não tem tanto estudo referente a isso, né? Nessa parte de atendimento. Então eu coloquei o máximo que tu pode colocar em anúncio de fato para trazer um resultado para vocês, né? Com isso, vocês conseguem ter todo o processo, de fato, validado de como subir um anúncio sendo corretor de imóveis, né? Isso aqui é toda a estrutura que um corretor de imóveis precisa saber antes de subir um anúncio. Não é simplesmente pegar e da cabeça colocar R$ 30 por dia e achar que vai dar certo. Entende? Vocês não tem processo metrificado. E outra coisa que eu recomendo para qualquer corretor, não utilize apenas o CRM que a sua empresa te entrega. Tem o CRM próprio de vocês mesmo, entende? Com o CRM próprio, exemplo, o Hype CRM, mas pode ser qualquer outro CRM que vocês tenham, vocês conseguem ter ideia de onde o atendimento está perdendo. Aonde é que está o gap do atendimento, onde é que está o gargalo do atendimento de vocês. Está na hora de marcar visita, está na hora de enviar a proposta, está na parte de qualificação, está no primeiro contato, tá na hora que o lead chega e ele fica esperando. Onde é que tá o gap? Por exemplo, se chega 100 leads aqui, tá? Vocês entram em contato e apenas 10 mandam mensagem, daqui a pouco pode ser o tempo de resposta que tu teve aqui, entende? Daqui a pouco pode adicionar uma automação que aumente essa taxa, entende? Se desses clientes que vocês entraram em contato, conversaram com vocês fizeram a qualificação deles e eles pararam de responder, por que eles pararam de responder? Vocês fizeram um processo de follow-up, alguma mensagem ali para puxar aquele cliente de novo? Não só um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma ligação aleatória, entende? Então vocês conseguem entender aonde é que vocês estão errando no atendimento também. Isso é muito primordial, porque às vezes, por muitas das vezes, a gente acha que o erro está no lead. O lead é o errado. O lead veio errado, foi uma segmentação errada, foi algum anúncio errado. Só que no momento que vocês começam a subir os seus próprios anúncios, ou que vocês tenham alguém ali que trabalha para vocês como gestor de tráfego e mostra o resultado, vocês conseguem ver que por muitas das vezes não é o lead que chega. Entende? Não é o lead que chega. Por muitas das vezes é o atendimento que precisa de alguma coisa a mais ali. Entende? Então, o que eu traria para vocês de sugestão é: tem um CRM, isso é primordial. Tem um site também com o nome de vocês, se vocês forem rodar naquele formato que eu mostrei, né? E
trabalhem nesse formato aqui de anúncio. Agora vocês já sabem tudo que vocês precisam para rodar um anúncio de fato, tá? E mais conteúdos como esse, segue o canal aí e vambora, pra cima. Time Performar aí para ajudar vocês.